Guerra na Ucrânia completa um mês hoje. A maior operação militar na Europa desde a Segunda Guerra não tem prazo para acabar. E você vai ver também. ONU aprova resolução que culpa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. Para fugir do bombardeio, idosos ucranianos vivem como refugiados em estações de metrô. Banco Central eleva a estimativa de inflação para 7,1% para este ano. Lançamento de imóveis residenciais cresce no Brasil e bate recorde. Últimos preparativos para a cerimônia do Oscar agitam Hollywood. O evento acontece no próximo domingo. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E a guerra na Ucrânia completou um mês hoje. O presidente russo Vladimir Putin deu início em 24 de fevereiro à maior ofensiva na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que se transformou em um conflito sangrento com mortes, cidades completamente destruídas e milhões de refugiados. Ontem à noite, o presidente Volodymyr Zelensky fez um apelo em inglês para que cidadãos de todo o mundo saiam às ruas para protestar. Mostre sua posição, venham de seus escritórios, casas, escolas e universidades. Venha em nome da paz. Venha com símbolos ucranianos para apoiar a Ucrânia, para apoiar a liberdade, para apoiar a vida. Venham às ruas, tornem-se visíveis e ouvidos. Diga que as pessoas importam, a liberdade importa, a paz importa e a Ucrânia importa. A Rússia voltou a bombardear Mariupol nesta quinta-feira, que já quase não existe mais de tão destruída. Os mísseis da Rússia também caíram sobre a capital Kiev, Cherniv no norte, Kharkiv no leste. E o Ministério da Defesa russo anunciou a captura da cidade de Zium. O Serviço de Inteligência britânico afirma que as forças ucranianas estão conseguindo contra-ataques importantes e forçando o recuo das tropas russas. A Marinha divulgou imagens de um navio russo sendo destruído no porto de Berdiansk, no Mar de Azov. Vários navios russos estavam descarregando equipamentos militares no local. As forças armadas ucranianas também danificaram mais 2 navios e um tanque de combustível. O fogo se espalhou para o depósito de munição do inimigo. Segundo o chefe da diplomacia europeia, a Rússia quer cortar o acesso aos ucranianos ao mar. Para José Borrell, Moscou não tem interesse nenhum em negociar a paz. Segundo ele, Vladimir Putin quer, no momento, ganhar território. Mais de 10 milhões de ucranianos tiveram que sair de casa e quase 1.000 civis morreram, segundo dados das Nações Unidas. Segundo a ONU, o número de vítimas pode ser bem maior, porque a violência e o caos na Ucrânia impedem a verificação exata. Segundo versões dos dois lados, as baixas militares dos dois países giram em torno de milhares. E a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. O texto prevê ainda o envio de ajuda humanitária ao país. Com 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções, a comunidade internacional aprovou por esmagadora maioria essa nova resolução, apresentada pela Ucrânia e promovida por México e França, sobre as consequências humanitárias da agressão russa. Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Síria e Rússia votaram contra, como fizeram na primeira resolução adotada em 2 de março. China, Bolívia, Cuba, El Salvador, Nicarágua e Irã são alguns dos 38 países que se abstiveram nesta votação. Esta é a segunda derrota consecutiva sofrida pela Rússia, em 2 de março, em uma decisão histórica. 141 países votaram a favor de outra resolução condenando a invasão russa contra 35 abstenções. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também falou na Assembleia da OTAN e pediu que a aliança envie equipamentos militares para ajudar na defesa do país contra o exército russo.
Após se reunir com líderes da OTAN, do Conselho Europeu e do G7 em uma tentativa de alinhar respostas à invasão russa da Ucrânia, o presidente americano Joe Biden afirmou que o país irá responder caso a Rússia use armas químicas em território ucraniano e anunciou novas sanções financeiras contra políticos, bilionários e a indústria da defesa da Rússia. As medidas, que envolvem o congelamento de ativos nos Estados Unidos, são direcionadas a 328 deputados da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, e 48 grandes empresas públicas do setor de defesa. As penalidades são direcionadas, entre outros, à Tactical Missiles Corporation, um grande conglomerado de defesa estatal, no qual as armas estão atualmente implantadas na Rússia. Os líderes dos países do G7 e da União Europeia anunciaram que estão reforçando a coordenação para evitar que os objetivos das sanções não sejam atingidos. Eles também querem continuar a bloquear a capacidade do Banco Central Russo de usar reservas internacionais para enfraquecer o financiamento de guerra. E Joe Biden pediu hoje que a Rússia seja expulsa do G20, mas revelou que não há consenso entre os países do grupo. Em entrevista coletiva na sede da OTAN, Biden disse que a Indonésia, que atualmente ocupa a presidência rotativa do G20, é um dos países que discorda da exclusão da Rússia. As declarações de Biden ocorrem após rumores de que o presidente russo Vladimir Putin planeja participar da cúpula do G20 neste ano. E ainda falando sobre o assunto, olha só, idosos ucranianos que não conseguem sair do país vivem como refugiados em estações de metrô de Kiev. Apesar da idade avançada, eles precisam se acomodar nos bancos duros das estações na tentativa de buscar um pouco de proteção enquanto o país é invadido pelas tropas russas de Vladimir Putin. A Lentina Kartikova, de 77 anos, enfrenta problemas de saúde devido à sua idade e agora, para aumentar a lista de preocupações, vive em um metrô de Kiev para se proteger das bombas russas. Como ela, outras 200 pessoas se refugiaram na estação de metrô Sirets, no noroeste da capital ucraniana. Mas os mais velhos desfrutam do conforto escasso oferecido pelos vagões do metrô. Eles dormem nos assentos de couro azul, mesmo que não consigam deitar completamente pela falta de espaço. Kartikova dorme aqui desde 24 de fevereiro, quando o presidente russo Vladimir Putin decidiu lançar sua ofensiva. Meus filhos estão aqui perto e eu, porque sou idosa, estou aqui. Isso porque eu tive um derrame e um ataque cardíaco. Então, aqui estou eu, dormindo no vagão. E os menores, as crianças, estão lá no chão. O metrô de Kiev tem algumas estações muito profundas. Serve de abrigo improvisado para milhares de pessoas. Os trens circulam em uma única via e o restante dos vagões é usado como dormitório para dezenas de pessoas. Nesta estação, localizada a uma profundidade de cerca de 60 metros, foi criada uma falsa sensação de normalidade e até uma televisão foi instalada. Compramos algumas coisas e o restante é trazido por voluntários, como água e comida. Aqui você não morre de fome, você só precisa ter vontade de comer, o que às vezes é difícil nestas circunstâncias. Olena Gusseva, de 73 anos, admite que existe uma grande solidariedade entre as pessoas que se refugiam na estação, mas as condições são duras. A profundidade aqui nos permite estar seguros, mesmo que a umidade e as condições sejam tais que você possa pegar um resfriado. Nos contentamos com isso, porque estar vivo é mais importante. Muito triste. E veja a seguir, lançamento de imóveis residenciais cresce no Brasil e bate recorde. E ainda, últimos preparativos para a cerimônia do Oscar agitam Hollywood. O evento acontece no próximo domingo. Nós voltamos em instantes. Até já!
de volta, 18 horas e 43 minutos. E olha só, o autismo, a síndrome que atinge milhões de pessoas no mundo, ainda é tabu para muita gente no Brasil. E é alvo de muito preconceito. Acompanhe na reportagem da Maria Clara Leite. A campanha da Fundação Americana SunTrust retrata com muita sensibilidade alguns aspectos de uma criança com autismo. A cada palavra, cada olhar, a cada despertar, uma conquista para toda a família. É assim na casa das gêmeas Isabela e Ana Clara, de 13 anos, ambas autistas. O que a gente dava valor, às vezes a gente agora nem dá mais, né? Uma coisa simples, a gente vai dar um olhar, né? O autista não olha no olho, então se ela olhar pra gente já é uma glória. Elas fazem a gente, cada dia, se superar, né? Como mãe, a gente tem que aprender de tudo, porque o autismo ele é bem complexo, né? É uma coisa que não tem cura, né? E quando a gente recebe, a gente realmente tem que se superar a cada dia. O exercício de superação começa já no diagnóstico, que no caso das gêmeas chegou quase aos 3 anos de idade. Mas Rita percebeu os sinais pelo menos 1 ano antes. Por isso conta que quando soube o resultado dos exames... Para mim foi um alívio, porque eu já estava sofrendo há 1 ano sem saber o que minhas filhas tinham. E tinha alguma coisa diferente. Só que a certeza chegou acompanhada do preconceito. Vem inclusive de família, vem de tudo. Da porta para fora, o preconceito segue pela sociedade, apesar da síndrome ser mais comum do que se imagina. Não há dados concretos, mas estima-se que há pelo menos 1.200.000 pessoas com autismo no Brasil e 70 milhões no mundo todo. A maioria do sexo masculino. O autismo se dá 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Não sabemos por que ainda. Mas uma coisa é sabida há muito tempo. Todos precisam se conscientizar sobre o autismo para dar o respeito merecido a quem tem a síndrome. O autismo tem como entendimento pessoas encapsuladas, pessoas que apresentam enormes dificuldades num contato do mundo interno com o mundo externo. Eles têm dificuldades da consciência, que nós chamamos da consciência sobre o eu. Então, aqueles autistas, aquelas pessoas com autismo que vêm a falar, porque uma grande parte não vai desenvolver a comunicação oral, mas aqueles que vão falar, eles praticamente não falam, eu quero, eu sinto, eu sou. Eles sempre assim, o menino quer água, André quer água. Atualmente, outra classificação tornou-se usual, TEA, transtorno do espectro do autismo. Ao meu entender, esta é a minha descrição como pesquisador, é que esta denominação, transtorno do espectro do autismo, colocou lá dentro uma quantidade enorme de outras atipicidades que têm origens diferentes e prognósticos diferentes. Inclusive, eu continuo trabalhando com o manual de diagnóstico anterior. Eu não peguei este mais moderno, porque entendo eu que virou, na verdade, uma confusão muito grande. Hoje, tem gente descrevendo que Anthony Hopkins, autista, que Lionel Messi, jogador, é autista. Não é tão bem assim. O autismo afeta especialmente 3 áreas do desenvolvimento: a comunicação, o comportamento e a socialização. Ao todo, são 14 sintomas principais, mas cada caso tem suas particularidades, mesmo que dentro do mesmo grau. O que as pessoas que estão nos assistindo devem entender que não existe uma única pessoa autista igual a uma outra. As gêmeas Ana Clara e Isabela provam essa afirmação. As irmãs foram diagnosticadas com o mesmo tipo de autismo, mas apresentam sintomas diferentes. Cada uma tem uma especificidade, por exemplo. Uma é mais rígida,
do que a outra, entendeu? Ela é mais inflexível, a outra já é mais tranquila. Por isso, o tratamento também é especial para cada uma delas. Parabéns! Tem que ser individualizado mesmo. Para cada uma, é assim, o tratamento tem que ser multidisciplinar e específico para a demanda da criança. A Rita lembra que, muito além da equipe médica ou escolar, a família tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Vé, lá! Mas quem cuida também precisa ser cuidado. E foi depois de entender tudo isso que Rita resolveu se engajar ainda mais no assunto e criou a comunidade No Mundinho Azul, projeto Cuidar de Quem Cuida. Criei a comunidade para ajudar no preconceito, a informação e para levar aonde eu acho que é mais o que eu acho que pega mais para a família e a escola, aonde a criança fica mais tempo. Eu quero sensibilizar todas as pessoas, não só a sociedade, profissionais, pessoas de bem. Eu chamo do time do bem. Que é isso, Isabel? Que é isso? O arco-íris. E falando sobre economia, o dólar fechou novamente em queda nesta quinta-feira, engatando o 7º dia seguido de baixa e renovando a menor cotação desde março de 2020. Os investidores reagiram ao patamar atraente dos juros básicos no Brasil e à disparada nos preços das matérias-primas. A moeda norte-americana recuou 0,25%, cotada a R$ 4,83 para a venda. E olha só, o Banco Central elevou a estimativa de inflação para este ano. A revisão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de 4,7% para 7,1%. A nova estimativa consta no relatório de inflação divulgado hoje em Brasília. A projeção da inflação divulgada hoje pelo BC ficou acima do centro da meta definida para 2022, de 3,5%. O estudo também aponta que a probabilidade de estouro da meta varia de 88% a 97%. O Banco Central avalia que o ambiente externo, com o conflito entre Rússia e Ucrânia, levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumentou a incerteza em torno da economia mundial, causando choque na oferta de mercadorias e de produtos importados, além de pressionar a inflação. No ambiente interno, o BC disse que, apesar de indicadores mensais terem mostrado um recuo da atividade econômica em janeiro, é esperada uma recuperação da economia em fevereiro e março, com a melhoria da pandemia. A perspectiva é favorável para alguns setores específicos, como a agropecuária e as atividades econômicas que ainda estão em processo de recuperação dos impactos negativos da pandemia do novo coronavírus. Mas o mesmo relatório afirmou que a inflação ao consumidor segue elevada e que parte significativa dessa alta está relacionada aos preços de combustíveis e de alimentos. A projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto em 2022 foi mantida em 1%. Já a taxa básica de juros, Selic, que atualmente está em 11,75%, deve continuar aumentando para assegurar a obtenção da meta da inflação. E o número de lançamentos de imóveis residenciais cresceu 27% no ano passado. Mas as vendas não acompanharam o mesmo ritmo, segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Apesar do pequeno aumento nas vendas, que começaram o ano aquecidas, mas caíram no segundo semestre, o número de unidades comercializadas foi de quase 144 mil, maior registrado desde 2014. A quantidade de lançamentos também é recorde, foram quase 153 mil unidades. O segmento de médio e alto padrão tiveram aumentos mais expressivos, chegando a quase 65 mil unidades lançadas e quase 30 mil vendidas. Mas é o segmento popular que domina a produção e as vendas. As unidades relacionadas ao programa Casa Verde Amarela foram 58% dos lançamentos e 80% de todos os imóveis comercializados, chegando a 113 mil unidades. Os preços de imóveis já vinham em alta e devem continuar subindo. Segundo o levantamento, mesmo que aconteça um novo aumento da taxa de crédito imobiliário, o brasileiro seguirá com a intenção de comprar imóveis.
Porém, o que pode dificultar a compra é a renda necessária para conseguir um financiamento. Para imóveis de R$ 280 mil, a renda mínima exigida passou a ser de quase R$ 9.900. Segundo especialistas, os imóveis continuam sendo boas opções de investimento porque valorizaram quase 17% no país nos últimos 12 meses. Nessa semana, o governo anunciou aumento no teto de valor de venda para comprar e retomar a construção de novas unidades para quem ganha até R$ 2.000. Essas medidas devem ter impacto positivo sobre o valor de vendas e lançamentos do programa Casa Verde Amarela. E a cerimônia do Oscar 2022 acontece no próximo domingo, mas a movimentação já começou em Los Angeles. O famoso tapete vermelho já foi instalado. Os preparativos para o Oscar 2022 avançam no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia. A produção do espetáculo instalou o famoso tapete vermelho. A passarela é um dos maiores símbolos da cerimônia, por onde passam as principais estrelas do cinema mundial. O tapete faz a alegria dos fotógrafos, que registram os modelos vestidos pelos artistas, e dos repórteres, que aproveitam para conseguir algumas palavras dos indicados. A cerimônia do próximo domingo vai ser apresentada por 3 veteranas da comédia americana que têm a missão de recuperar a audiência do Oscar na televisão. A edição do ano passado foi acompanhada por pouco mais de 10 milhões de espectadores, uma queda de 56% em relação a 2020, quando já havia atingido um mínimo histórico. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você.